Oi, meninas, boa tarde. Meninas, dei uma pausa sem querer, mas dei. Espero que vocês continuem comigo. Chegamos ao dia 23, após acho que 4 dias sem o nosso devocional, sem o nosso estudo. Não sei como foi aí com vocês, mas aqui foi um tempo de vivência, de presença. Isso também foi importante. Vamos lá então, vamos continuar. No dia 23, meninas, nós seguimos no propósito de número 3. Você foi criada para se tornar semelhante a Cristo. E no dia 23, o autor traz como crescemos. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Esse verso está em Efésios 4, verso 15. Minha querida, Deus quer que tu cresça, que tu se desenvolva, que tu amadureça, mas não de qualquer forma, com as características de Jesus. Que lindo, que profundo, mas que pesado, que forte, né? Será que nós temos condições? Se Deus quer que a gente faça, é porque a gente tem. E é porque também Ele vai nos ajudar nesse caminho. O autor diz que muitos cristãos envelhecem, mas não crescem. E nunca tiveram a intenção de crescer, nunca tiveram a pretensão de crescer. O crescimento espiritual, minha amiga, ele não é automático. Precisa um compromisso intencional. Precisa de uma decisão, precisa de um desejo, precisa de esforço, precisa de persistência. Será que nós vamos ter tudo isso? O processo de se tornar semelhante a Cristo sempre começa com uma decisão, diz o autor para nós. Ele diz também que quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Eles atenderam o convite do mestre, e isso é suficiente para a gente começar. Uma decisão. Minha querida, uma decisão muda tudo. Uma decisão muda tudo. É só o primeiro passo, eu sei, mas é muito importante. O autor diz que nada influencia mais a tua vida do que os compromissos que tu escolhe assumir. Os compromissos que tu escolhe assumir, eles podem te fazer crescer ou te destruir, mas eles sempre vão ser determinantes para ti. Quais são os compromissos que tu tem assumido? Com o que você está comprometida, mulher? Isso é muito importante, porque nós vamos nos tornar aquilo que nós estamos comprometidas. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a sua vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e ficam simplesmente vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, e isso leva à frustração e à mediocridade. Toda escolha nossa aqui tem consequências eternas. Então é melhor que eu e tu escolhamos com sabedoria a parte de Deus e a nossa parte. O autor diz que nos tornarmos semelhantes a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Nós não precisamos depender somente de nós. Seria impossível. Nós temos o privilégio de contar com o Espírito Santo. A partir do momento que a gente escolhe, nós precisamos começar a agir também de acordo com a nossa escolha. Nós precisamos da ajuda de Deus também. Existe o nosso papel e o papel de Deus.
Em Filipenses 2, 12 e 13, diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós não estamos sozinhas. Deus promete caminhar conosco, cooperar conosco, nos enviar o Espírito Santo para agir em nós e por nós. Deus, Ele não precisa que a gente acrescente em nada tudo que Cristo já realizou, mas Ele precisa do nosso comprometimento. Ele te deu uma nova vida e é uma responsabilidade tua desenvolver essa vida com temor e com tremor. Leve o teu crescimento espiritual a sério. Não negligencie o teu crescimento espiritual, porque isso demonstra que tu ainda não entendeu as implicações eternas deste ato. O autor diz que é preciso que a gente reprograme o nosso piloto automático. Precisamos mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que a gente faz, existe um pensamento, uma crença, uma ação. E Deus revelou isso há milhares de anos. Em Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Minha querida, o teu modo de pensar determina o teu modo de agir, de sentir e influencia a tua maneira de agir. É necessário alterar a forma de pensar. É necessário alterar o piloto automático. Toda mudança que a gente faz precisa acontecer primeiramente na nossa mente. Primeiramente, para que a gente desenvolva a mente de Cristo. Filipenses 2:5 diz: pensem da mesma maneira com que Cristo pensa. Será que nós temos essa habilidade? Eu acredito que não. De forma automática, não. Mas pela graça de Cristo, com um pouquinho de esforço, com uma decisão, com o auxílio do Espírito Santo, é possível que a gente troque pensamentos imaturos, egocêntricos e egoístas por pensamentos que são parecidos com o de Cristo, permitindo que Ele renove a nossa mente, que Ele mude a nossa forma de pensar e também, consequentemente, a nossa forma de agir. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. O segundo estágio, meninas, dessa mudança é ter pensamentos maduros que se concentram nos outros e não só em nós mesmas. Vocês percebem como isso é totalmente ao contrário do que o mundo diz? Nós não estamos dizendo aqui para não pensar no nosso bem-estar. Nós estamos dizendo para não pensar unicamente no nosso bem-estar. Para entender que tudo aqui leva para a eternidade. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Existe uma diferença entre a maturidade e a imaturidade. Muitos presumem, diz o autor, que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. O conhecimento é uma das maneiras de medir a maturidade, mas não é tudo. A vida cristã é muito mais do que isso. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Será que nós vivemos isso hoje? Cristianismo, minha querida, envolve relacionamento, envolve estilo de vida. E a essência desse estilo de vida é o exemplo de Jesus. Esse tipo de pensamento, pensar nos outros, não é natural para nós.
é contracultural, é raro e é árduo. Felizmente, como eu já disse, nós temos a ajuda de Deus e do seu Espírito Santo, para que nós não pensemos como pensam as outras pessoas deste mundo. Nós vamos continuar nos próximos capítulos desenvolvendo essa ideia. Hoje, minha querida, o tema para reflexão diz assim: nunca é tarde demais para começar a crescer. Se até hoje tu não teve o desejo de crescer, hoje ainda dá tempo de desejar, de pedir a Deus esse desejo. Senhor, de fato eu não tenho, mas eu quero ter. Eu quero desejar. Eu quero querer. Eu quero. E Deus vai nos ajudar. Para memorizar, nós temos Romanos 12, 2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E para meditar, em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Meninas, vamos orar para que Deus nos ajude a pensar do jeito dele, a viver do jeito dele, a desejar as coisas que ele deseja, para que ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo, para que tenhamos condições de agir conforme a sua vontade. Vamos orar juntas agora? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui juntas, unidas em oração, porque queremos te pedir uma mudança completa de mentalidade. Queremos deixar de lado, Pai, a imaturidade espiritual, o egoísmo, o pensamento humano de querermos sempre e somente o nosso melhor. Mas queremos, Pai, amar o nosso próximo como nós mesmos. Queremos, Senhor, ser cristãs que imitam a Ti. Queremos ter a Tua mente e, consequentemente, as Tuas ações. Nos ajuda, Pai, porque somos incapazes, mas cremos no Teu poder agindo em nós, agindo conosco, agindo através de nós. E é nessa crença que nós te pedimos, crendo que receberemos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Te espero aqui amanhã. Deixa aí teu comentário, tua curtida. Te inscreve no canal. Vamos juntas crescendo, nos desenvolvendo para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Um beijo no teu coração. Eu amo a tua vida. Que Deus te abençoe.